Olá pessoal, eu sou o Nelson da WK Carpetes e Vinílicos, empresa nacional de revestimentos de pisos, pioneira na fabricação de carpetes modulares ou carpete em placas, como é mais conhecido. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a história do carpete. Então, falando de história do carpete, ele está inserido na indústria têxtil. E como começou a indústria têxtil no Brasil? A indústria têxtil foi a indústria a área industrial que deu todo o impulso na industrialização no Brasil. Começou no início do século XIX, talvez um pouquinho antes. Na área de tecidos, os índios já teciam com algodão, já conheciam a matéria-prima essa que o Brasil tinha muito em abundância. E aí então a indústria têxtil começou a caminhar. A princípio com vestimentas, com tecidos para vestimenta, depois, após a fase da guerra mundial, você tem aí uma necessidade de material mesmo para os militares, os mercados europeus, Estados Unidos, tiveram uma grande necessidade de tecidos, e aí o Brasil então deu uma boa decolada no parque industrial com a indústria têxtil. Dentro da indústria têxtil, como eu disse, está inserido o tapete. Então o tapete é um material tecido, onde você tem tramas que se entrelaçam e o urdume que fecha essa trama é um tipo de construção. E isso aconteceu da seguinte forma: começaram a se utilizar os panôs, os chamados panôs, que eram uma espécie de tapete com pano grosso que revestiam parte do ambiente das residências, onde o chão era de terra batida, aquele piso vermelhão que se usava há muito tempo atrás, e assim surgiram os tapetes. Aí ele foi se aprimorando, aumentando o volume, aumentando os desenhos, e passou a ser uma peça de decoração e conforto. O tapete se diferencia do carpete no seu tamanho. O tapete é uma peça solta, que só vai acomodada no chão, e são retangulares, quadrados, redondos, mas que ocupam parte do ambiente. Já o carpete, que é uma fase posterior, ele vem para revestir todo um ambiente. Então ele reveste toda uma casa, todo um ambiente empresarial, enfim. Esse é um resumo então da história do carpete, um breve relato, algo só para se ter uma noção de como veio evoluindo, como surgiu e como vem se desenvolvendo. O tapete, o carpete, inicialmente era construído na forma de teares. Então consistia em tramas e urdumes, onde você vai entrelaçando isso e formando o tecido, como um tear tradicionalmente conhecido. Depois veio o tufting. O tufting são máquinas já industriais, onde se tufa os fios dentro de uma tela básica, tramada ou não, e você tufa o fio, ele vai entrando e saindo naquela tela e formando os buclês. Se quiser pelo cortado, corta a superfície. Embaixo é ancorado com látex ou uma tela, e você tem então o pano do carpete produzido no tufting, ou os materiais tufados. E o terceiro processo, o agulhado, que são as forrações, que todo mundo conhece. Essas forrações, aqueles materiais utilizados em feiras, em pisos de passarelas de feiras, esse tipo de coisa, que são pequenos segmentos de fio embaralhados com agulha e depois impregnados em látex. Inicialmente se utilizavam os fios orgânicos, lã, juta, algodão, seda. Estes fios, cada um deles tem suas características. Uns são considerados fios nobres, outros têm uma participação interessante, uma curiosidade. A lã, por exemplo, é utilizada muito dentro das aeronaves, porque ela é autoextinguível, que a gente chama, ou seja, você aplica a chama e ele desintegra e a chama apaga, e assim por diante. Porém, são materiais orgânicos e, portanto, em contato com a água são propícios à proliferação de micro-organismos, bactérias, fungos e outros aí prejudiciais à saúde. A evolução disso foram os fios sintéticos, polipropileno, poliéster, nylon. Também
na sua maioria construído com tear ou tufting, onde já não existe mais a condição de fio segmentado, ou antigamente chamado de fio fiado. Pequenos segmentos de fio que escapavam, que saíam pedacinhos de fio e aquilo ficava suspenso e as pessoas respiravam aquilo. Não, hoje o filamento contínuo de nylon, o filamento contínuo de polipropileno, do início ao fim do carpete, seja um carpete modular, um carpete em manta, do início ao fim é um fiozinho que entra e sai, ele tem uma sequência única e não tem a possibilidade mais de pedaços desse material suspenso no ar para que o ser humano respire e prejudique a sua saúde, provoque um processo alérgico. Nesse sentido, hoje se desmistificou essa questão de alergia ou de o carpete ser um material difícil de manutenção, não. Hoje o carpete, o tapete, bem limpo, bem tratado, ele é uma solução térmica, acústica, de isolamento, tem um conforto que é único nesse segmento. Você pode economizar o ar-condicionado porque ele é um isolante térmico, você pode ter um ambiente limpo, não permitindo que a sujeira fique suspensa no ar, ela fica depositada ali no carpete por eletricidade estática. Ele retém aquela sujeira que só é removida com aspirador e então acaba ficando até um ambiente mais higiênico, né? É óbvio que depende de manutenção e a aspiração é a recomendação. Vale lembrar que esse vídeo, o propósito dele e de um conjunto de vídeos que devemos fazer, é para esclarecer o mercado consumidor, o mercado especificador, os profissionais da área de decoração. Num passado não muito longe, os fornecedores de fio à indústria carpeteira, empresas como Dupont, Rhodia, BASF, grandes multinacionais, faziam esse trabalho de divulgação técnica desses materiais, explicando as vantagens, orientando quanto à adequação de especificação, falava-se em densidade do material, o comportamento deles em relação à produção de fumaça tóxica, no caso de queima, a propagação de chama, a resiliência, ou seja, a memória de fibra, de ele ceder e voltar à mesma posição, a deformação de fibra e tudo isso a indústria de fio forneciam aos profissionais, especialmente de arquitetura, nos meios acadêmicos e tudo mais. Hoje, a WK se propõe a reiniciar esse trabalho e começar a passar essa orientação, talvez agora ainda de uma maneira bastante simplista, mas a ideia é resgatar esse conhecimento para que o profissional de arquitetura tenha uma informação bastante clara e que facilite a adequação à especificação que ele faz no mercado. Nós agradecemos o seu tempo, esperamos ter colaborado para o seu conhecimento. Temos outros vídeos circulando com o mesmo propósito, com outros temas, e agradeço, e para quem gostou, dê o seu like nesse vídeo pra gente, tá bom? Grande abraço.